Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, sou instrutor de condução na Escola de Condução Lady Drive, em Leiria, e hoje trago-vos alguns conceitos, nomeadamente o conceito de tempo de reação, distância de travagem, distância de paragem e distância de segurança. Sei que são alguns conceitos que geram algumas dúvidas, que geram alguma confusão, e por isso eu vou focar esta aula só para falar realmente sobre estes conceitos. Vamos a isso? Ok, para vocês perceberem melhor estes conceitos, eu criei aqui um quadrozinho que vos vai, penso eu, ajudar a perceber melhor e interpretar melhor cada um destes conceitos. Vamos imaginar que este motociclo que aqui vai surgir é o nosso obstáculo, portanto, ou seja, constitui um obstáculo e que subitamente se imobiliza aqui. E que este veículo branco é o nosso veículo, okay? Que circula a uma velocidade de 50 km por hora e em condições normais. Para nós conseguirmos perceber melhor estes conceitos, temos que definir aqui três pontos muito importantes. O primeiro momento, que é o momento em que o condutor vê o obstáculo. O segundo momento, quando o condutor começa a travar para evitar esse mesmo obstáculo, a título de exemplo, está bem? Okay? E depois temos um terceiro momento em que o condutor consegue imobilizar o veículo, parar o veículo de forma a evitar esse obstáculo. Tá? Então eu vou repetir. O primeiro momento é quando o condutor vê, então, um obstáculo. Neste momento, neste exemplo, é o motociclo. Okay? O segundo momento é que o condutor começa a travar. É só um exemplo. Podia ser dar uma guinada na direção, por exemplo. Okay? E depois temos um terceiro momento, que é quando o condutor consegue, efetivamente, parar o veículo de forma a evitar o acidente. Okay? Vamos começar pelo primeiro conceito, que é o tempo de reação. O que é então o tempo de reação? Bem, o tempo de reação é o tempo que decorre desde o momento em que o condutor vê o obstáculo até que começa, por exemplo, a travar para evitar esse mesmo obstáculo. Eu vou repetir. Tempo de reação é o tempo que decorre desde o momento em que o condutor vê o obstáculo até que começa a travar, por exemplo, para evitar esse mesmo obstáculo. Ou seja, de uma forma muito simples, é o tempo que nós demoramos a reagir, não é? Desde que eu vejo o obstáculo até que começo a travar, por exemplo, para evitar esse mesmo obstáculo. Estima-se que, em média, este tempo de reação é de 1 segundo. Okay? No entanto, varia. Okay? E depende de diversos fatores, nomeadamente fatores de ordem interna. Fatores que afetam o nosso estado físico e psicológico durante a condução. Exemplos: cansaço, fadiga, sonolência, estados emocionais, como a tristeza, a cólera, zanga, fúria, por exemplo. Okay? O estado de doença, a idade do condutor, a ingestão de bebidas alcoólicas ou até mesmo o consumo de algumas drogas, substâncias psicotrópicas. Okay? Todos estes fatores, de um modo em geral, levam a uma diminuição da nossa capacidade de reação. Okay? Não confundam. Por exemplo, e a título de exemplo, um condutor sob efeito de álcool tem uma menor capacidade de reação. Há uma diminuição da sua capacidade de reação. Ora, se a sua capacidade de reação diminui, o condutor fica mais lento. Se ele fica mais lento, o tempo de reação vai aumentar. Okay? Isto porquê? Porque o condutor demora mais tempo em efetuar uma determinada tarefa. Okay? Vou repetir, porque é importante. Está bem? Fatores como fadiga, sonolência, cansaço, estados emocionais, estado de doença, ingestão de alguns medicamentos, como é o caso de ansiolíticos, antidepressivos, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas ou o consumo de drogas ou substâncias psicotrópicas, que levam a uma diminuição da nossa capacidade de reação. Portanto, a minha capacidade de reagir diminui, eu fico mais lento a executar uma determinada tarefa, logo o meu tempo de reação vai aumentar. Portanto, o tempo de reação perante estes fatores de ordem interna aumenta. Aumenta porque a minha capacidade de reagir diminui. Eu fico mais lento. Ok? Percebemos a ideia? No entanto, durante este tempo de reação, o veículo continua a movimentar-se, percorrendo uma determinada distância. É esta distância, ou seja, a distância que o veículo percorre durante o tempo de reação, nós damos o nome de distância de
reação. Dito de outra forma, a distância de reação é a distância que o nosso veículo percorre desde o momento em que eu vejo o obstáculo até que começo a travar para evitar esse mesmo obstáculo. Ou seja, a distância de reação é a distância que o veículo percorre durante o tempo de reação. Okay? Assim, podemos facilmente concluir que todos os fatores que influenciam o tempo de reação vão influenciar também a distância de reação. Eu até poderia dizer que a nossa distância de reação é tanto maior quanto maior for o tempo de reação. E é fácil de perceber. Se eu demoro mais tempo a reagir, a distância que o meu veículo irá percorrer durante esse tempo também irá naturalmente aumentar. Portanto, posso então concluir que todos os fatores de ordem interna, fadiga, sonolência, cansaço, a idade do condutor, o estado de doença, os estados emocionais, ingestão de álcool, de drogas ou até mesmo de alguns medicamentos, têm influência indireta na distância de reação, porque levam-te ao levar a um aumento do tempo de reação, a distância de reação aumenta também naturalmente. Okay? Mas para além destes fatores de ordem interna, temos ainda que considerar a velocidade. Também a velocidade tem uma influência na distância de reação, até porque estamos a falar de distâncias, não é? E, portanto, e a título de exemplo, vamos supor que dois condutores que com o mesmo tempo de reação, ou aproximadamente com o mesmo tempo de reação, um segundo, mas em que o primeiro circula a 50 km por hora, o segundo circula a 100 km por hora, naturalmente que a distância que o veículo do segundo veículo, do segundo condutor, irá percorrer será muito superior à distância do primeiro veículo, uma vez que a velocidade do segundo veículo é muito mais elevada. Okay? Tá? Portanto, podemos então concluir que a distância de reação, que é então a distância que o veículo percorre desde o momento em que eu vejo o obstáculo até que começo a travar para evitar esse mesmo obstáculo, é influenciada por fatores de ordem interna e a velocidade, ou mais a velocidade. Okay? Só a título de curiosidade, numa velocidade de 50 km por hora, em condições normais, a distância percorrida durante um segundo é de 11 metros. Okay? Mas é só a título de curiosidade. Ok, depois temos o conceito de distância de travagem. O que é a distância de travagem? Bem, a distância de travagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor começa a travar até que consegue parar o veículo para evitar esse mesmo acidente. Okay? Portanto, a distância de travagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor começa a travar até que consegue parar e imobilizar o veículo de forma a evitar o acidente. Dito de uma forma mais simples, a distância de travagem é a distância que o veículo percorre durante a travagem propriamente dita. Ok? Tá? Ora, esta distância de travagem ela é influenciada por fatores de ordem externa ao condutor. Okay? Tá? Portanto, a distância de travagem é influenciada por fatores de ordem externa. Enquanto que o tempo de reação, por exemplo, é influenciado por fatores de ordem interna, a distância de travagem é influenciada por fatores de ordem externa. Nomeadamente, as características do estado e o tipo de via em que conduz. Exemplo, efetuar uma travagem com o piso seco ou com o piso molhado é completamente diferente. Com o piso molhado, a aderência diminui. Se a aderência diminui, a distância de travagem vai naturalmente aumentar. Okay? Ou até mesmo tendo em conta o tipo de piso. Efetuar uma travagem num piso de paralelo ou num piso de alcatrão é completamente diferente. Exemplo, o piso em paralelo é muito mais irregular, é muito mais escorregadio, portanto, há muito menor aderência em relação a um piso com alcatrão e, portanto, a sua distância de travagem também irá naturalmente aumentar. Depois a própria inclinação, não é? Enquanto que numa descida de forte inclinação, ela é impulsionadora, portanto, a própria descida é impulsionadora de velocidade e, por consequência, a distância de travagem vai aumentar. O condutor vai ter maior dificuldade em conseguir travar. Enquanto a partida, nas subidas, é precisamente o inverso. A subida ela é resistente e até nos vai ajudar neste processo de travagem. Podia até concluir que é das poucas circunstâncias em que a distância de travagem diminui. É efetivamente numa subida por ela ser resistente. Okay?
Depois a presença de substâncias na própria via, a presença de gravilha, de lamas, de óleos, de folhas, que também podem diminuir a aderência. Portanto, leva uma diminuição da aderência e se a aderência diminui, a distância de travagem vai naturalmente aumentar. Okay? Quer pela possibilidade de derrapagem, ou hidroplanagem, ou aquaplanagem, dependendo do tipo de substância que tenhamos na faixa de rodagem, quer pelo facto do próprio condutor também não travar com a mesma força que iria fazer com o piso seco. Okay? Tendo em conta esta probabilidade de derrapagem ou de hidroplanagem devido à diminuição da aderência e de atrito. Okay? Depois, as características do estado e o tipo de veículo. Efetuar uma travagem num automóvel ligeiro é completamente diferente de efetuar uma travagem num automóvel pesado. Num automóvel pesado, por exemplo, quer pelas suas dimensões, quer pelo peso da carga que transporta, o condutor vai sentir uma maior dificuldade em conseguir travar o seu veículo. E, naturalmente, a distância de travagem vai aumentar, tendo em conta o peso do veículo. Okay? Depois do seu bom estado de funcionamento, ou seja, se os pneus estão bons ou não, se o sistema de travagem está a travar de forma eficiente ou não, se, por exemplo, o meu veículo estiver a travar mal, se os meus pneus tiverem um nível de desgaste muito acentuado, isso leva a que haja maior dificuldade em conseguir travar o veículo, menor aderência e, portanto, a distância de travagem vai naturalmente aumentar. Okay? Depois temos ainda as condições atmosféricas adversas. Situações de chuva, nevoeiro, neve, formação de gelo. Todas estas condicionantes vão fazer com que o piso esteja molhado, lameado, escorregadio, não é? E, portanto, que haja também uma diminuição da aderência. E esta diminuição da aderência vai levar a um aumento da distância de travagem. Okay? Outro fator muito importante, se não o mais importante, a velocidade. Okay? A velocidade aqui também é preponderante. Se eu aumentar a velocidade, naturalmente que a minha distância de travagem também vai aumentar. Okay? Portanto, o condutor vai ter uma maior dificuldade em conseguir realmente travar o veículo e mobilizar o veículo. Portanto, a velocidade é, se não o mais importante fator que condiciona a distância de travagem. Okay? Depois, temos ainda a distância de paragem. E o que é a distância de paragem? Bem, de uma forma muito simples, a distância de paragem é a soma da distância de reação com a distância de travagem. Okay? Portanto, a distância de paragem é a soma da distância de reação com a distância de travagem. Dito de outra forma, a distância de paragem é a distância que o meu veículo percorre desde o momento em que eu vejo o obstáculo até que consigo imobilizar o veículo, portanto parar, de forma a evitar esse mesmo obstáculo. Tá? Portanto, a esta distância nós damos o nome de distância de paragem. Okay? Portanto, é a soma da distância de reação com a distância de travagem. Podemos então concluir que todos os fatores, quer fatores de ordem interna, quer fatores de ordem externa, têm uma influência na distância de paragem. Okay? E a distância de paragem depende essencialmente desses mesmos fatores. Posso então concluir que fatores como fadiga, sonolência, cansaço, ingestão de álcool, ingestão de drogas, de alguns medicamentos, a idade avançada do condutor, que têm uma influência direta no estado físico e psicológico do condutor, vão ter uma influência na distância de paragem, assim como os fatores de ordem externa, condições atmosféricas adversas, as características do estado da via, as características do estado do veículo, a velocidade a que nós circulamos. Todos estes fatores vão ter então uma influência na distância de paragem. Exemplo, em que medida é que o álcool, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas, influencia a distância de paragem? Bem, a ingestão de bebidas alcoólicas leva a uma diminuição da minha capacidade de reação. Ora, se a minha capacidade de reagir diminui, o tempo de reação, portanto, o tempo que eu demoro a executar uma determinada tarefa, uma determinada ação, vai aumentar. Ora, se o tempo de reação aumenta, a distância de reação também aumenta e, por consequência, a distância de paragem irá aumentar. Okay? As condições atmosféricas adversas têm influência na distância de paragem? Tem. Exemplo,
conduzir sob o efeito de chuva, por exemplo, ou perante condições de chuva, tornam o pavimento escorredio, molhado, lameado, leva a uma diminuição da aderência. Se a aderência diminui, a distância de travagem vai aumentar. Ora, se a distância de travagem aumenta, então a distância de paragem também aumenta. Assim sendo, e concluindo, a distância de paragem é influenciada quer por fatores de ordem interna, quer por fatores de ordem externa. E aqui, queria realçar a questão da velocidade. Okay? Porque, efetivamente, a velocidade é um dos fatores mais importantes quando falamos destes conceitos. Okay? Nomeadamente do conceito das distâncias. Eu até posso dizer que quando nós duplicamos a velocidade, a distância de paragem é 4 vezes superior. Porquê? Porque ela aumenta aqui, na distância de reação, e aumenta aqui, na distância de travagem. Então eu posso concluir que ela é 4 vezes, que a distância de paragem é 4 vezes superior quando nós duplicamos a velocidade. Não é assim muito relevante, é só mesmo para termos uma ideia. Okay? A título de exemplo, em termos de distâncias propriamente ditas, tínhamos visto que a 50 km por hora, e atenção que isto é em condições normais, se aqueles fatores que nós falávamos intervirem, todas estas distâncias e tempos irão ser naturalmente alterados. Okay? Portanto, isto é só para termos uma ideia. Que um condutor a 50 km por hora, em condições normais, demora cerca de 1 segundo a reagir, portanto o tempo de reação é em média 1 segundo, e percorre uma distância de reação de 11 metros. Já a distância de travagem, em condições normais, corresponde a 16 metros. Isto significa que a distância de paragem, em média, não é? A 50 km por hora e em condições normais, reforço, é de 27 metros. Basta, e reparem, basta que um destes fatores, cansaço, fadiga, condições de via com fraca aderência, por exemplo, para que estes valores aumentem substancialmente. Okay? Portanto, é preciso ter isso em consideração. Por fim, falta-nos falar aqui sobre a distância de segurança. Em termos de conceito, a distância de segurança é a distância que o condutor deve manter em relação ao veículo precedente, em relação ao veículo da frente, que permita, em caso de redução súbita da velocidade ou paragem súbita desse veículo, eu consiga, naquele espaço livre e visível à nossa frente, executar a manobra que me permita parar de forma a evitar um acidente. Então há aqui algo de que eu tenho a certeza. É que a minha distância de segurança terá que ser sempre superior à minha distância de paragem. Para quê? Para conseguir evitar a ocorrência de um acidente. Okay? Isto é um dado garantido. Por outro lado, eu tenho que ter consciência que não há uma distância de segurança pré-definida. Okay? Existem efetivamente alguns sinais, por exemplo, o sinal de proibição, que proíbe o condutor de transitar uma distância inferior a 70 metros, por exemplo, do veículo da frente, mas este sinal de proibição, que adverte o condutor que está proibido de transitar uma distância inferior a 70 metros do veículo da frente, como exemplo, apenas indica uma distância mínima, ou seja, ele não pode circular uma distância inferior. O que não quer dizer que seja distância de segurança. Se calhar, em certas circunstâncias, esses tais 70 metros até são suficientes, mas noutras circunstâncias podem não chegar. Okay? E, portanto, terá que ser o condutor a avaliar qual a distância de segurança mais adequada. O mesmo acontece com as marcas de segurança que por vezes encontramos nas autoestradas. Por vezes nas autoestradas encontramos umas marcas de segurança a advertir o condutor que deve manter 2 marcas de segurança em relação ao veículo da frente. Okay? Mais uma vez, essas 2 marcas são uma distância mínima. Em certos casos, em certas circunstâncias até poderá ser suficiente, noutras circunstâncias poderá não chegar e o condutor terá que aumentar a distância de segurança. Por exemplo, dependendo da velocidade a que circula, dependendo das condições de visibilidade, dependendo das condições de aderência, o condutor pode ter que aumentar essa distância. Isto para dizer o quê? Que cabe então ao condutor determinar qual a distância de segurança mais adequada face a cada situação. Okay? É o condutor que, tendo em conta as condições atmosféricas, as condições do veículo, as características do veículo, as características do estado do piso, a velocidade a que circula, as suas condições físicas, portanto, o seu estado físico e psicológico. Tendo em conta todos estes fatores,
E é tendo em conta estes fatores que o condutor terá que determinar a sua distância de segurança. Eu tenho que ter consciência que se, por exemplo, eu aumentar a velocidade, a minha distância de segurança terá que também aumentar. Eu tenho que ter consciência que, por exemplo, perante condições atmosféricas adversas, chuva, em que o piso está molhado, está escorregadio, e que sei que a minha distância de travagem vai aumentar e que, por consequência, a minha distância de paragem também vai aumentar, eu tenho que ter consciência que tenho que aumentar a distância de segurança. Okay? Portanto, isto é uma responsabilidade do condutor. Cabe ao condutor, tendo em conta todos estes fatores, quer fatores de ordem interna, quer fatores de ordem externa, adequar uma distância de segurança que lhe permita realmente imobilizar o seu veículo de forma a evitar um acidente. Okay? Portanto, recai então sobre o condutor esta mesma responsabilidade. Okay? Muito bem. O objetivo hoje era realmente falar só sobre este quadro e realmente desmitificar aqui algumas dúvidas, algumas questões que realmente surgem em relação a isto. Deixa-me só aqui trocar. Portanto, espero que este quadro realmente vos tenha ajudado a perceber melhor e a interpretar melhor quando é que o tempo de reação aumenta, quando é que estas distâncias aumentam, quais os fatores que interferem em cada uma das circunstâncias. Está bem? Okay? Mais uma vez, obrigado por assistirem às nossas aulas. Até breve.